Olá, o abate de fêmeas segue alto e fevereiro registrou o maior percentual para o mês nos últimos 2 anos. As indefinições no comércio internacional de carne favorecem o Brasil e têm ajudado a sustentar os preços da arroba nesse finalzinho de mês. Veja agora no Mercado Pecuário DBO. Quase 1 milhão de vacas e novilhas foram abatidas em fevereiro, segundo dados do Serviço de Inspeção Federal. As fêmeas representaram 44% dos abates totais. É o maior volume dentro de um único mês, registrado desde março de 2023. Uma surpresa, né, para quem espera aí o início do processo de retenção das fêmeas e a virada do ciclo pecuário. O mercado futuro segue em movimento de alta, motivado principalmente pelas notícias internacionais. É que o governo chinês não renovou as licenças de exportação dos frigoríficos norte-americanos, apesar de só 5% da carne comprada pela China sair dos Estados Unidos. E essa semana, uma comitiva do governo federal está no Japão e a abertura do mercado japonês para carne bovina brasileira é uma das pautas principais. Por aqui, no mercado físico, no balcão, os preços da arroba finalmente têm mostrado uma estabilidade. E sobre esse assunto eu converso com João Otávio Figueiredo, da Datagro. João, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Apesar de ser final de mês, onde o consumo interno é ainda menor, a gente vê que tem um movimento mais forte, né? Quando a gente olha no preço da arroba em relação aos dias anteriores. Juliana, um prazer falar com vocês do canal DBO. Sempre um prazer poder dividir um pouco a visão da Tagro de mercado para esse momento. É um mercado, vamos dizer, para esse curto prazo, né? Primeiro semestre, bastante incertezas para onde está nesse mercado, mas a gente tem observado um mercado bastante equilibrado. Acho que os preços nesse momento até encontram uma sustentação de alta ao longo da última semana, né? A gente percebeu que está muito ligado à escala de abate. A gente tem uma situação de clima melhor esse ano, então permite que um pecuarista dose um pouco a entrega desse gado. A situação de pastagem no Brasil como um todo é melhor que o ano passado, apesar de fevereiro para frente teve uma pequena estiagem em algumas regiões pontuais do Brasil, mas a gente percebe que está gravitando muito em relação à escala. A escala encurtou semana passada, a gente viu Mato Grosso com escala bem apertada, acho que ao longo do ano. Mato Grosso tem sido um destaque aí de precificação esse ano. Preço do Mato Grosso encostando em São Paulo. Mato Grosso fechou 308 na sexta-feira, São Paulo 312, então vê que é um estado que está realmente com uma oferta de gado bastante aquecida, mas a demanda também está muito aquecida. Então, isso tem feito com que os preços estejam sustentados por lá. E São Paulo, nesse final de mês, também encurtou um pouco a escala. Então, o preço começou a sustentar um pouco aí. A gente viu negociações na casa do 320, 315. Esse mercado teve uma alta e deve se manter sustentado nesse início de semana, mesmo sendo final de mês, porque a demanda no mercado internacional está bastante aquecida. A gente vê diversas notícias no fronte nacional que estão dando sustentação, e preço de insumo também pesou muito a conta do confinamento, né? Não tem como o pessoal voltar muito para trás mais com esse 1,90 m. A gente andou bastante a campo, a gente viu que muitos confinamentos hoje estão bem short de comida, que a gente fala, né? Tem pouco estoque de alimento para o gado, então realmente isso aí faz com que o mercado fique sustentado. Mas também não tem muito espaço para alta, né, Juliana? A gente percebe que não consegue subir muito acima disso pelo fator cambial. A gente viu o dólar que sai de 6,20 para 5,60. Então o mercado de exportação aí, ele melhorou nominalmente as negociações. A gente percebe negociações em torno de 5,4, 5,3, mas acho que é exatamente esse momento de mercado equilibrado, né? Ele não tem muita sustentação para baixar demais, mas é um mercado também que testa um teto de preço que vai aí ficar mais perto das margens das indústrias que não conseguem ajustar tanto para cima esse preço. Então, é um mercado que até o final desse primeiro semestre a nossa visão que vai ser um mercado bastante equilibrado. Uma das justificativas para essa pressão nos preços nos últimos dias foi o grande abate de fêmeas. Esses percentuais são esperados? Eram esperados por vocês também? A gente está com abate bastante significativo no primeiro bimestre, né, um destaque muito grande para as fêmeas. A gente está nessa transição do ciclo pecuário, que o primeiro ano da transição do ciclo, o primeiro semestre é muito ofertado. A gente realmente está surpreendendo de alguma maneira, né, muitos frigoríficos aí com abate de fêmea bastante elevado nesse momento. A gente está mudando bastante o perfil do ciclo também do Brasil, cada vez mais abatendo mais jovens. Tem mudado uma dinâmica muito importante aí de como é que está esse descarte de fêmea, que não são só mais impulsionados pelo ciclo de oferta, né? A gente vê que tem muita coisa mudando no perfil da pecuária brasileira, que realmente tem ganhos de eficiência muito grande. Então, cada vez mais operações de pessoas que estão aí não com um rebanho
de vacas que não tem tanta mais, vamos dizer assim, produtividade em termos de prenhez, ele começa a ser mais descartado. Mas tem surpreendido um pouco sim esse nível de abate de fêmeas nesse primeiro bimestre do ano, e ele deve sustentar até o primeiro semestre. Mas a gente sabe que uma hora isso vai chegar a essa conta, né? A gente vê que o segundo semestre já devemos sentir um pouco mais de falta das fêmeas, e para o ano que vem realmente a gente vai ver que de fato a gente vai ter uma virada de ciclo mais expressiva, porque até agora você vê que o ágio do bezerro em relação ao boi, você tem oportunidades boas de compra de reposição, né? Então não está justificando tanto o pessoal segurar tantas fêmeas nesse momento ainda, tá em torno de 15 a 20% o ágio no Brasil. Realmente já está mais difícil a reposição esse ano que ano passado, mas ainda não está aquele, vamos dizer assim, colosso como a gente viu aí em 2022, que o preço da reposição realmente estava muito caro. E ainda tem oportunidades interessantes na reposição de compra do Brasil, e eu acho que o segundo semestre que a gente vai sentir mais falta das fêmeas de fato no mercado. E para o ano que vem, que a gente está estimando que realmente vai ter uma redução mais significativa no abate, no abate de animal como um todo, né? A gente está aí projetando que para o ano que vem vai ser 35 milhões de cabeças contra 38 esse ano. Então acho que é por isso, né? E o preço não se forma só necessariamente pelo ciclo pecuário, né? Ele é muito importante na oferta de dinâmica, né, de oferta, mas a demanda também vai ajudar muito a ditar como é que vai estar aí a sustentação de preço ou não, né? Porque agora que o abate de fêmea está maior, porque o pecuarista não investiu em tecnologia ou está desanimado, pelo contrário, a gente tem aí uma alta de 50% na arroba de julho do ano passado para cá, né? O boi saiu de 250 e bateu 350 no passado. Então, eu acho que não está um setor desestimulado, pelo contrário, está um setor bastante estimulado, fazendo as suas contas, e está encarando o mercado com mais volatilidade agora, né? Porque visto que a gente tem mais boa parte das nossas operações voltadas para exportação agora, a gente vai depender muito de dólar, de câmbio, como é que vai operar, e isso vai tirar a competitividade da nossa carne lá fora ou em algum momento diminuir a competitividade, né? Então a gente vai ter que gravitar nesse sentido, mas é um mercado que está sustentado e está num viés de equilíbrio agora, né? Isso aqui a gente bateu 330, acima daquilo não teve muito mais tentação para voltar, ele corrigiu para 310, agora a escala encurtou um pouquinho de novo, ele voltou a abrir a semana passada em alta, né? Em diversos estados começou a subir um pouco o preço, então é isso que a gente tem observado. Qual que é a tendência daqui para frente? A gente tem esse grande abate de fêmeas nesse início de ano, daqui a pouco chega os animais aí da safra de capim, né? O encerramento da safra de capim. Como é que você visualiza esse movimento? Agora, para abril, maio, né, sazonalmente a gente vai ter uma entrega maior de gado. Tem o primeiro giro dos confinamentos, como você muito bem comentou, vai começar um período de estiagem, que o pessoal que conseguiu segurar um pouco o seu gado com a expectativa de preços mais sustentado, eles começam a aumentar esse volume de entrega, né? Então tem essa oferta mais forte, mas o que tem surpreendido é que a demanda está bastante aquecida e não está permitindo que os preços recuem tanto. A gente vê que as telas futuras da B3 nesse momento, né, a aposta do mercado, não está apostando num recuo tão expressivo. A gente vê aí os preços em torno de 320, 315, a depender do momento, né? Então a tela de abril, maio, estão sustentada nesse momento, já melhoraram bastante. Ó. Vamos ver agora aqui, maio 321, junho 323. Então o mercado não está apostando num recuo tão expressivo que imaginava-se que essa oferta mais expressiva desse primeiro semestre poderia fazer o preço voltar, mas a demanda está muito forte, tanto no mercado interno quanto de exportação, que os preços estão sustentados aí nesse patamar que a gente tem gravitado entre 310 e 330 no mercado nacional. A gente recebeu aqui a pergunta do Rafael Silva. Qual a expectativa de preço futuro para a arroba do boi até o fim do primeiro semestre do ano? Eu acho que essa visão de curto prazo, né, ela está bastante incerta. A gente chegou a ver esses contratos de maio baixar de 290, agora está operando em 320. Então o mercado realmente tem se surpreendido com uma demanda bastante consistente, né, tanto no mercado interno quanto no mercado de exportação, principalmente, que tem dado sustentação para isso. Então eu acho que esse primeiro semestre vai ser bastante equilibrado. A gente não deve ter espaço para altas muito significativas, acima desse 320, 330, mas também não dá para imaginar um boi voltar para baixo de 300, como já precificou em algum momento a curva futura, né? Então a gente vê que o mercado está bastante equilibrado ao longo desse ano, desse primeiro semestre principalmente. O preço do couro está reagindo? Será que vai subir mais? Me fala sobre esse mercado, que a gente fala tão pouco às vezes. É um mercado bastante
com uma correlação muito forte com o preço da arroba, né, então tem uma gravitação que acompanha esse preço de boi, e como os preços de boi estão sustentados e serem em patamares elevados, o mercado de couro está indo muito bem também. Então, as operações, né, chamadas de graxaria aí, muitas indústrias voltaram a investir bastante, não só em couro, em sebo bovino, produzir farinha de osso, então esses subprodutos do boi cada vez mais têm sido valorizados no mercado internacional, né, então a gente vê que tem uma expectativa, assim como o mercado do boi, o mercado de couro também tem um mercado construtivo ao longo desse ano. Desde fevereiro, oficialmente, a B3 tem usado, né, o balizador do boi da Tagro para formar os seus preços futuros. Como é que tem sido o trabalho de vocês nessa parceria, inclusive a caravana, que vocês começaram a viajar ao Brasil para conversar com os pecuaristas sobre esse trabalho, né, essa parceria da B3 com a da Tagro? Ah, tem sido uma alegria muito grande para a Datagro. Desde fevereiro a gente está liquidando os contratos futuros na bolsa. A gente tem notícias muito boas no mercado futuro, que tem aí triplicado a sua liquidez. Conversando com o time da B3, a gente vê que o volume de contratos negociados diariamente nesses últimos meses saíram no volume médio de 3.000 contratos por dia, já estão na direção de 10, 12, então realmente está andando bastante, né? A gente viu semana passada alguns volumes bastante significativos, 12.000 contratos num dia nessa época do ano que sazonalmente o mercado futuro não é tão aquecido, está andando muito bem. Então a gente está muito contente com esse trabalho e para dar suporte para isso a gente tem uma ação em parceria com a B3, o indicador do Boratago na estrada, que a gente está rodando 9 estados do Brasil em 7 meses, já fizemos São Paulo, tivemos na região de Prudente, fomos para Rondonópolis, Mato Grosso, acabamos de chegar de Mato Grosso do Sul também, de Três Lagoas, semana que vem vamos estar em Tocantins também, dia 10 de abril na verdade, depois que para Minas, depois tem a sequência de estados, vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, então é muito legal, é um trabalho que quer ir para campo de fato, junto com a B3, para mostrar como o contrato futuro pode ser uma ferramenta de auxílio para a cadeia pecuária como um todo, tanto para o pecuarista quanto para a indústria, que pode aumentar bastante o volume de trava de preços futura, né? Então a gente está muito entusiasmado com esse trabalho, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Cada vez mais o indicador da Tagro aí tem sido uma realidade, não só nos mercados futuros, mas no mercado físico também. Muitas pessoas, muitas indústrias e pecuaristas estão liquidando contratos no mercado físico com o nosso indicador. Então a gente está muito contente. Por favor, acompanhe a gente aí. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, vai ser um prazer receber vocês nos estados que a gente estiver visitando. João, te agradeço imensamente a presença. Lina, muito obrigado. É sempre um prazer falar com vocês. Contem com a gente. Vamos falar mais. Vocês poderem participar dos nossos jantares aí do Boa Estrada. Vai ser um prazer ter vocês junto com a gente. Obrigada, volte sempre. Entre no portal DBO, faça o seu cadastro e receba de graça em seu celular as principais notícias da pecuária, diariamente. E se você tem dúvidas, já sabe, mande pelo nosso Instagram, @portal_DBO, que eu vou em busca do especialista para te responder. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um ótimo resto de semana e a gente se encontra.